Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com vocês, meus amados? Mais uma vez aqui para te trazer um conteúdo novo das Escrituras e da Palavra de Deus. Amém? Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre Oséias, tá bom? Oséias capítulo 4, e a gente vai estar abordando aí algumas coisas que esse profeta fala, né, nesse capítulo. E como eu deixei no título também, um título bem importante para a gente estar meditando juntos aí nesse capítulo. Amém, meu querido e amado irmão? Então, eu já vou puxar aqui Oséias 4 da minha Bíblia, tá bom? Aqui, achei. Vamos lá, Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda sobre os habitantes da terra. Então, perceba, Deus ele tem uma contenda contra os habitantes da terra. Por que Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra? Porque, na verdade, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Então, esse é o objetivo que Deus queria estar passando aqui. Por que não há, né? Por que não há? Por que Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra? Porque na terra não tem amor, na terra não tem conhecimento de Deus. Os homens estavam acontecendo o quê? Estavam se esquecendo da palavra de Deus. Aí a gente vai no versículo 2 aqui. Só prevalecem o prejudicar, o mentir, o maltratar, o furtar, o adulterar. Todos os laços há homicídios sobre homicídios. Então perceba, a terra estava se descabelando no tempo de Oséias, né? A iniquidade era tanta que Deus estava falando tudo o que eles faziam aqui, né? Como se fosse livro de obras, né? E olha só existia morte, roubo, destruição, né? E tudo relacionado a isso, né, meu querido irmão? Por isso a terra se lamenta, e tudo o que nela mora desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes dos mares perece. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeça de dia, e o profeta contigo tropeça de noite. Assim destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei com o meu sacerdócio. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, a gente não vive tempos como esse? Relaciona aí com os tempos de hoje, meu querido irmão. Hoje no mundo você vê aí pessoas, né? Eu prefiro ir, sei lá, pra balada do que ir pra igreja, né? Eu prefiro, sei lá, ficar tocando uns rap, né? Ficar fazendo coisa errada aí, deixar a palavra de Deus pra lá, né? Isso existe, irmão, sempre existiu no mundo. O homem nunca colocou Deus como sendo a sua primícia, né? Olha só, quanto mais eles se multiplicam, tanto mais pecam contra mim. E eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o seu sacerdote. Então perceba, o sacerdote, eu estava falando, olha que coisa incrível, né, irmãos? Olha, esse capítulo aqui é demais. Eu falei no meu último estudo, se você ainda não assistiu, eu fiz um estudo falando sobre sacerdócio, tá, meu querido irmão? E eu justamente falei sobre essa questão de sacerdote, que o sacerdote ele tem obrigações, né? Cuidar do santuário, cuidar do templo, né? Cuidar, né, das coisas do Senhor. E olha só, assim como é o povo, assim será o sacerdote. Então, se o sacerdote for pecador, o povo vai ser pecador, entende? O sacerdote é quem determina como o povo será. O sacerdote é como se fosse um governador, entende, meu querido irmão? Por isso que no reino milenar a gente vai ser rei e sacerdote. A gente vai ter um rei superior, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós seremos reis e sacerdotes no milênio sob a autoridade de Cristo. Amém, meu querido irmão? Então tá explicado. Não há. É como se os ímpios estivessem se manifestando com os israelitas, né? Com aqueles que herdam as promessas, né? É como se acontecesse isso, né? Aí os pecados, eles se aumentam sobre a terra,
eles se tornam prioridade na terra os pecados, a palavra de Deus se esquece, né? Todos os animais da terra se desfalecem. E Deus dá um conselho aqui no versículo 4. Que ninguém repreenda e ninguém contenda, porque o povo é como o sacerdote. Não é a obrigação do sacerdote cuidar, né? Do santuário? Não é a obrigação do sacerdote cuidar do tabernáculo? Não é a obrigação do sacerdote cuidar das pessoas? Por isso, assim como é o sacerdote, assim também será o povo. Entendeu, meu querido irmão, o que eu estou querendo te passar aqui? Só mais 5 minutos de vídeo a gente encerra, tá, meus queridos irmãos? Versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E eu os castigarei pelos seus caminhos, e darei recompensa por suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Se entregarão à luxúria, mas não se multiplicarão. Porque deixaram de olhar para o Senhor. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. Olha o perigo da pornografia aqui. Cuidado, meu querido irmão. A sensualidade, ela tira o entendimento. O meu povo consulta a madeira, né? Isso é idolatria. E a vara deles responde, né? E eles se prostituem e se apartam do seu Deus, né? Que é o Senhor Deus, Yud-Re-Bab-Re, né? Sacrificam sobre o sino dos montes e queimam incenso sobre os outreiros. E debaixo do carvalho, né? Eles pegam aquela sombra, né? Que parece boa e lá se prostituem, né? O que isso significa, irmãos? Eles são, de um lado, bom, né? Uma hora eles são bons e outra hora eles são maus, né? Por exemplo, um sacerdote lá, de dia ele é sacerdote e de noite ele sei lá, por exemplo, fuma uma droguinha, por exemplo. Entendeu, querido irmão? É tipo assim, de dia ele é uma coisa e de noite ele é outra. É como se fosse isso, tá, meu querido irmão? Versículo 14. E eu não castiguei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram. Porque os homens com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Olha isso aqui. Com meretriz se sacrifica. Eu vou fazer um estudo, irmãos, futuramente falando sobre meretriz, a grande Babilônia, tá? Eu vou fazer um estudo falando sobre isso. E é um estudo aí muito importante para você estar aí meditando, tá bom? O povo que não tem entendimento será transtornado. Olha o que Deus falou aqui agora, meu querido irmão. Olha que coisa fantástica. O povo que não tem entendimento será transtornado. O que isso significa? O povo que não tem um sacerdote, né, vai ser derribado, né? Olha só, a gente tem um rei, né? O Senhor Jesus Cristo. Imagina se não viesse esse rei para nós, né? É como se a gente não tivesse fé, né? A gente estaria esperando o Messias ainda, entendeu? E a gente tem essa promessa, né? A gente tem o sacerdote, né? Versículo 15. Ainda que tu, ó Israel, que queira se prostituir, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhas a Gilgal e não suba sobre Bet-Even, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Olha aqui a duplicidade de coração, né? Porque como novilha rebelde se rebelou Israel, e agora o Senhor os apacentará com um cordeiro num lugar espaçoso. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele vem de Judá, certo? Ele vem de Judá, se sacrifica por Israel e pela casa de Judá também. E ele agora é o sumo sacerdote. Entendeu, meu querido irmão? É tudo processo. Não tem como explicar tudo nesse vídeo, tá, meu querido irmão? Mas eu tô dando os pontos principais para você entender, amém? Versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o, né? Antes do sacrifício de Cristo, tá, meu querido irmão? Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Olha isso aqui. Então Efraim é um povo não é um povo assim que nem Judá, né, que guardava, né, a lei, que era um povo à risca da lei, né? Não era tanto, mas eles tinham uma riscadinha da lei, né? Efraim não, Efraim já era pecador. Efraim ele ouvia falar de Deus, mas não era de Deus. Entendeu, meus queridos irmãos? Era tipo assim.
Os seus príncipes certamente amam a vergonha, né? Amam o pecado. O vento os envolve nas suas asas, né? E eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios, né? Então, meu querido irmão, o que eu queria te passar aqui com essa meditação de Oséias é para você, meu querido irmão, não se entregar, tá bom? Com facilidade de muitas coisas aí que acontecem no mundo, né? A gente vê que o nosso mundo hoje é uma tipificação do tempo de Oséias também. Pessoas se dando em casamento, né? Se entregando a pecados, né? Vivendo uma vida deliberada, como também nos tempos de Noé, né? E o que a gente precisa estar focado nesse momento, meu querido irmão? A gente precisa estar focado nas coisas de Deus, nas promessas de Deus, né? Eu mesmo, vou falar uma coisa para os irmãos, eu ando muito interessado na palavra de Deus. Eu gravei esse estudo, antes de eu gravar esse estudo para vocês, eu meditei em Oséias 4. E eu falei, não, eu preciso gravar esse estudo. E eu vou usar justamente Oséias 4 para estar falando para vocês, tá bom? 11 minutos de vídeo, eu vou tentar ser um pouco breve aqui na explicação, tá, irmãos? A gente vê que Efraim é como se fosse uma prostituta, certo? Mas Deus, ele morre por essa prostituta, sabe? E essa prostituta, ela se arrepende dos seus erros e volta para Deus. É como se fosse aquele ladrão da cruz, né? Hoje eu estava falando um pouco sobre isso. Efraim viveu deliberadamente a vida inteira, mas no fim ele se arrependeu do seu caminho, das suas más obras e serve ao Senhor hoje. Então perceba, ele pecou a vida inteira, mas no final ele se salvou. E ele se salvou mesmo, né? E é isso que eu queria estar falando para você aqui hoje, meu querido irmão. Deus, ele é muito grande. Deus, ele é poderoso, ele é inteligentíssimo. E ele quer te salvar. Amém, meu querido irmão? E outra coisa que eu queria falar para vocês rapidinho aqui. Sabe quando ele falou ali de se prostituir, né? Quando falou assim que o povo perece por causa de conhecimento. Sabe que isso que Deus está apontando para você, meu querido irmão? Que você precisa estudar. Você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa meditar em tudo que ocorre na Terra. Você precisa entender os ciclos da Terra. Você precisa entender sobre tudo que a Bíblia fala. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou dando uma sugestão. Amém, meu querido irmão? Por quê? Porque isso é uma coisa que Deus manda. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você quer ser um burro o resto da vida? Eu acredito que não. Então medite na palavra de Deus, descubra tudo o que Deus tem para você e para sua vida, tá bom? Eu não tô te chamando de burro, tá? Só tô falando assim que vamos elevar um pouco mais o nível, né, meu querido irmão? Vamos edificar o santuário para Deus, né? Que nem fala na lei, né? A gente tem que ser sacerdote para Deus. A gente tem que queimar incenso, né? E a gente precisa, irmão, sempre estar vigilante, sempre olhando, sempre vigiando para a gente não tropeçar. Amém, meu querido irmão? Espero que eu possa ter te edificado com esse vídeo, tá? Eu confesso que não ficou tão bom assim, mas eu acredito que a mensagem foi passada. Amém? Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz de Cristo, tá, meu querido irmão?